Uma das figuras mais lindas que o Novo Testamento usa para descrever a Igreja de Deus é a família. A Igreja é a família de Deus, da qual Ele é o Pai, na qual Jesus é o nosso irmão mais velho, como diz Hebreus, e onde os crentes são irmãos. Então pode ser que você tenha duas famílias: a família de sangue e a família de fé. Também pode ser que você tenha apenas uma família, ou a família de sangue, ou a família de fé. De qualquer forma, seja na família consanguínea ou na família espiritual, como é doloroso nós lidarmos com a morte de entes queridos. Como é difícil nós nos separarmos e termos que nos despedir de pessoas. Pior, as pessoas morrem de forma repentina. Nós nem temos a oportunidade de nos despedir delas. É difícil de entender, é difícil de enfrentar, é difícil de superar. Isso envolve muita dor, tristeza e saudade. Saudade é um sentimento que é ocasionado por lembranças de uma pessoa que, ao ir embora, parece que levou um pedaço da gente, mas parece que também deixou algo na gente. Há pessoas sobre as quais nós nos sentimos assim. Quem são as pessoas na sua vida sobre as quais você se sente assim? No meu caso, eu lembro da pessoa do meu pai, eu lembro da minha avó, eu lembro de muitos irmãos queridos que partiram e, partindo, também partiram o nosso coração. Mas, amados, todos nós, diante da morte, somos vulneráveis e impotentes. Nós sabemos que ela continuará levando pessoas, e inclusive, em determinado momento, levará a nós mesmos. E nós também sabemos que a morte ela só existe por causa do pecado. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. E como todos pecaram, as estatísticas dizem que a cada 10 pessoas, 10 morrem. A pergunta é: o que pode nos trazer esperança diante da morte? E no sermão de hoje nós veremos que essa esperança, ela existe. Ela está em Cristo Jesus, no poder da ressurreição. É sobre isso que eu quero falar hoje. Para isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 até o 18. O texto diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, tendo dois corremetentes, que são Silvano, que é Silas, e Timóteo. E faz sentido que Silas e Timóteo sejam corremetentes desta carta, porque eles estavam com Paulo na segunda viagem missionária, que acabou dando origem à igreja de Tessalônica. Parece que o período que Paulo ficou em Tessalônica não foi tão longo, mas foi o suficiente para que Paulo ensinasse esses irmãos a respeito da esperança da segunda vinda, da vinda de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,5: não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? De que coisas Paulo está falando? Se a gente olhar o contexto, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto Paulo esteve em Tessalônica, parte do conteúdo da sua pregação e ensino foi a respeito da ressurreição, foi a respeito da segunda vinda de Cristo. Só que depois que Paulo deixa Tessalônica, passado um tempo, quando ele está em Corinto, ele recebe Timóteo. E Timóteo vem trazer um relatório da situação da igreja de Tessalônica. E apesar de Timóteo trazer vários elogios à igreja de Tessalônica, o relato de Timóteo expôs um problema diante de Paulo. Qual? Parece que alguns irmãos da igreja de Tessalônica tinham falecido, e os tessalonicenses, eles estavam muito mais entristecidos do que o normal, como se não houvesse esperança para os cristãos que morrem antes da vinda de Jesus Cristo. E essa má compreensão a respeito do relacionamento do cristão com a morte, além de trazer demasiada tristeza, fazia com que esses irmãos tivessem medo de morrer e de acabarem com isso perdendo alguma coisa, sofrendo algum prejuízo, ou até não participarem da parúzia, da volta de Jesus Cristo, desse grande evento. É por isso que Paulo ele vai escrever a esses irmãos: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que já faleceram, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ou seja, Paulo explicou aos Tessalonicenses que ainda que o luto e o sofrimento façam parte da vida cristã, os cristãos não se entristecem, nem lamentam da mesma forma que os incrédulos, porque os incrédulos, eles estão sem esperança e sem Deus no mundo, como diz o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Mas os cristãos, eles não se entristecem desesperada e descontroladamente. Por quê? Porque os que creem em Jesus têm esperança, tanto diante dos problemas desta vida, quanto esperança até mesmo diante da morte. E apesar de também sofrer com a morte dos seus entes queridos, os cristãos não ficam enlutados para sempre. O próprio Paulo disse em 2 Coríntios 4, 8 e 9: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, por mais que o mal que há nesse mundo, a devastação que a morte causa, nós não estamos desesperados por causa dela, ou nós não devemos ter medo dela,
Mas a pergunta é: qual a razão dessa esperança que preserva o coração do cristão e que as pessoas do mundo não têm? Como ter esperança diante de um cenário tão caótico como este mundo? Como ter esperança depois de assistir um noticiário? Queridos, o apóstolo Paulo ele revela a razão da esperança cristã no versículo 14. Ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Você sabe como um agricultor faz para saber como será a safra da colheita? Ele observa os primeiros frutos, porque eles mostram como o restante da colheita será para essa safra. Então os primeiros frutos são a garantia dos demais frutos. É assim que funciona no mundo da agricultura. Agora, observe o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20. Ele diz: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro, as primícias, os primeiros frutos entre os que faleceram. E aos Tessalonicenses ele diz que aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também deve crer que Ele trará consigo aqueles irmãos que tinham falecido. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica. Ou seja, da mesma forma que os primeiros frutos são a garantia do restante da colheita para o agricultor, a ressurreição de Jesus é a garantia de que um dia todos os que creem na sua obra ressuscitarão dentre os mortos. É a garantia. O fato de Jesus ter ressuscitado nos faz saber que Deus tem poder suficiente para ressuscitar mortos. Ele é o primeiro. Paulo chama a ressurreição de Jesus como os primeiros frutos e a garantia de que todos os outros que creem na sua obra serão ressuscitados no dia final. E é precisamente por isso que o credo apostólico afirma: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo. Porque nós cremos que o mesmo Espírito, já que a gente está falando da parte que diz respeito ao Espírito, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, Ele também nos ressuscitará no último dia. Essa é a nossa esperança. Deus tem poder de sobra para ressuscitar mortos. Ele é mais poderoso do que a morte. E é por isso que os cristãos não temem. Porque do nosso lado tem alguém muito maior do que o que está no mundo. Ao nosso lado tem alguém que venceu a morte, que é mais poderoso do que a morte. Por isso também nós precisamos confiar nele, mesmo diante de cenários de morte. Então, depois de apresentar aos Tessalonicenses a razão da esperança cristã, Paulo mostra que, ao contrário do que eles pensavam, os irmãos que morreram não estavam sofrendo prejuízos, e eles não perderiam a parúzia, eles não perderiam a volta de Jesus Cristo. Aliás, os que morreram em Cristo, eles ressuscitariam primeiro. Vejamos os versículos 15 a 18, olha só. Paulo está dizendo: afirmamos pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós temos uma descrição da segunda vinda de Cristo.
Na primeira vinda ele veio para salvar o seu povo. Ele veio como um cordeiro que vai substituir os escolhidos de Deus. E na segunda vinda ele virá para julgar o mundo. Ele vem agora como um leão. Mas pela Bíblia, irmãos, Jesus virá apenas mais uma vez. Há uma teologia que diz que Jesus ainda vai vir 2 vezes. Que haverá um arrebatamento secreto e depois ele vem mais uma vez. Gente, mas na Bíblia não há respaldo nenhum para nós pensarmos numa segunda e numa terceira vinda de Jesus. Há só a segunda vinda de Jesus. Ele veio ao mundo a primeira vez e ele virá outra vez. É uma confusão, até aquele filme Deixados para Trás trouxe bastante confusão escatológica para a cabeça, mas Jesus volta apenas uma vez, tá? E pela Bíblia a vinda de Jesus é certa, porque ele prometeu e é fiel, é pública, porque todo olho verá, não tem nada secreto, é público. E terceiro, é repentina, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor se manifestará. O que esse texto diz? Que a voz do arcanjo será ouvida, a trombeta será tocada e o Senhor descerá do céu com grande brado. E aqui tem uma coisa que às vezes a gente não se atenta no texto. Jesus está subindo ou ele está descendo? O Senhor descerá do céu. Jesus está descendo para a terra, ele não está subindo. Se ele estivesse subindo, a gente nem chamava de vinda, a gente tinha que chamar de ida. E o que acontecerá com os salvos, segundo esse texto? A igreja triunfante, os irmãos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que estiverem vivos no momento em que o Senhor se manifestar, eles serão transformados. E todos os cristãos então chegarão ao que nós chamamos de glorificação. Isso significa que o processo de santificação, que durou desde a conversão, durante toda a vida, terá sido concluído. Isso significa que aquilo que era corruptível agora se torna incorruptível na glorificação. Todos os cristãos encontrarão Cristo nos ares para recebê-lo na terra. Lembre-se, Jesus está descendo. E além disso, o termo grego que é usado aqui nessa passagem para a palavra encontro, frequentemente se refere à recepção de um rei ou de um dignatário na cidade. Ou seja, assim como as pessoas saíam para dar boas-vindas a um rei ou a um dignatário que visitava uma antiga cidade greco-romana, a igreja encontrará Jesus nos ares para recebê-lo, para dar boas-vindas ao Cristo que está, mais uma vez, descendo para julgar os vivos e os mortos. Agora, perceba como essa palavra foi importante para os cristãos de Tessalônica. Eles estavam enlutados e muito devastados por causa dos irmãos que morreram. Mas Paulo vem explicar que no dia da ressurreição, eles reencontrariam esses irmãos. Você consegue imaginar o consolo que eles tiveram? Paulo fica sabendo por Timóteo que eles estavam chorando demasiadamente e não conseguiam superar o enlutamento, não conseguiam superar a dor e a tristeza da separação. Mas Paulo está dizendo, quando Jesus voltar, nós reencontraremos os irmãos que morreram em Cristo, ele está dizendo para esses irmãos. E além disso, algo muito mais importante, todos os crentes estarão com Cristo para sempre. E sobre isso eu prego na semana que vem. Na vida eterna nós falaremos. Mas olha só, depois que Paulo diz tudo isso, ele vem com a aplicação. Versículo 18. O próprio Paulo aplicou o que ele estava falando. Ele disse: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em resumo, o apóstolo Paulo ofereceu algumas razões para que, ao invés de serem consumidos pela tristeza, os cristãos de Tessalônica se alegrassem na esperança da ressurreição e consolassem uns aos outros com a esperança da ressurreição, com essa mensagem maravilhosa do Evangelho. E aqui agora eu também quero aplicar a vocês. Qual a aplicação que eu trago para vocês? A primeira,
não nos desesperemos como se nós fôssemos incrédulos. Seja pelo que for nessa vida, não há motivo para nós nos desesperarmos como aqueles que não têm esperança. O cristão, ele fica triste. A vida cristã tem aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas essas aflições não nos dominam, porque nós sabemos que o justo, ele passa por aflições, mas o Senhor o livra de todas. Nós confiamos no Senhor. Então, querido, seja por problemas desta vida, seja pela perda de um ente querido, seja pela possibilidade de morrer de repente, seja por uma enfermidade, seja pelo que for, o cristão não é como aqueles que não têm esperança. Nós aprendemos nesse texto. Eu acho estranho quando um cristão morre, alguém da família ou algum amigo, ele vai nas redes sociais e não tem problema nenhum você postar, até porque é necessário comunicar às pessoas o falecimento. No entanto, tornou-se bem popular nas redes sociais aquela imagem escrita: luto eterno. Gente, de verdade, do ponto de vista cristão, não faz sentido nenhum. É claro que nós sofreremos, é claro que nós choraremos, mas luto eterno não. Isso é para quem não tem esperança. Isso é para aqueles que não acreditam que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas se você acredita, se nós acreditamos nisso, então a nossa tristeza não nos domina, não nos controla. Também é estranho quando um cristão, ele permanece desesperadamente enlutado e inconsolável, porque jamais consegue superar a morte de alguém. Isso é uma reação de alguém que não tem esperança. Por isso eu acredito que nós precisamos evitar também frases como: aplicado a qualquer pessoa, você é a razão da minha vida, eu não sou capaz de viver sem você. Se você quer demonstrar o seu amor por alguém, faça isso, mas não seja idólatra. Porque essas frases, elas são anticristãs, elas são idólatras. E quando nós fazemos ídolos das pessoas que nós amamos, a separação, ela sim se torna insuportável, insuperável, inconsolável. E é por isso que há pessoas que, perdendo um filho, perdendo uma filha, perdendo o pai, ou perdendo a mãe, às vezes perdendo o irmão, tiram a própria vida. O enlutamento do cristão não é eterno. Paulo chega a dizer que as nossas aflições neste mundo são leves e momentâneas. Paulo está maluco? Olha cada coisa que eu passei na minha vida até hoje. Mas ele está dizendo, porque se você comparar com a glória que será revelada, qualquer coisa é leve, porque tem esperança, entende? Então nós precisamos nos arrepender por muitas vezes nos desesperarmos diante dos problemas, das situações dessa vida, como se nós não tivéssemos esperança, como se nós ainda estivéssemos mortos em delitos e pecados. Nós precisamos nos arrepender por isso. O Salmo 46, 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia. E é por isso que nós não temeremos. Amado, eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei que tipo de problema você está passando na sua vida. A menos que você tenha me falado. Mas eu sei de uma coisa. O lugar onde nós buscamos socorro, refúgio, é o Senhor. Ou melhor, o lugar onde nós deveríamos buscar o socorro é no Senhor. É Ele que faz com que o nosso luto não seja eterno. É Ele que nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
É Ele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, em primeiro lugar, não nos desesperemos como se nós fôssemos incrédulos, como se nós estivéssemos sem esperança. Em segundo lugar, sejamos consolados pela esperança da ressurreição. Uma vez que nós cremos na ressurreição de Cristo, a morte não nos assombra mais. Ela não nos assombra, porque nós sabemos que se nós abrirmos os olhos amanhã, o Senhor estará conosco. Mas se nós não acordarmos, nós estaremos com Ele. O que você prefere? O Senhor está com você no seu dia ou você está com Ele? Porque quando a gente fala do sono da alma, entendam, o sono não é literal. Às vezes a gente pensa, se eu morrer hoje, eu vou dormir esperando a ressurreição. Quem gosta de dormir vai falar, Gente, o sono da alma é uma figura, mas Paulo deixou muito claro para os filipenses, para mim era muito melhor partir e estar com Cristo. E Paulo diz isso porque ele tem convicção que se ele morresse naquele momento, ele encontraria Jesus no mesmo instante. O sono é uma figura. Deus é tão maior do que a morte que ele encara a morte como um sono até. É uma figura. Entende? Se nós morrermos hoje, nós encontraremos Cristo no mesmo instante. E ainda que nós não tenhamos um corpo, porque esse estado intermediário é consciente, mas incorpóreo, mas nós encontramos Jesus. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Hoje mesmo tirarás uma soneca no paraíso. Não, ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem morre encontra Jesus no mesmo instante. E Paulo diz, Filipenses 1:20, eu tenho uma intensa expectativa e esperança de que em nada eu serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como para sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, a morte é um gatinho miando, porque o máximo que ela pode nos fazer, o máximo que ela pode fazer com aquele que confia na obra de Cristo, é colocar você nos braços de Jesus. Ela não tem mais poder do que isso. Então nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos lamentar a morte, como aqueles que não têm esperança. Há esperança para os cristãos. Irmãos, na ressurreição, esse texto diz, nós reencontraremos todos os irmãos, dos quais nós nos separamos durante a vida, e dos quais nós sentimos saudade. E eles ainda vão ressuscitar primeiro. Eu creio que na ressurreição eu vou reencontrar o meu pai. Eu creio que na ressurreição eu vou encontrar minha avó. E o rolê vai ser tão aleatório que junto com meu pai e a minha avó vai ter Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou falar, que parada é essa? De quem você sente falta? De qual pessoa em Cristo que partilhou a mesa com você em algum momento, em alguma igreja que você fez parte, algum amigo, algum irmão? Esse texto está dizendo, vai ter um reencontro, e depois do reencontro, nunca mais uma separação. A separação dói, mas o Evangelho nos traz esperança. Haverá um reencontro. E eu creio que nós nos reconheceremos. Vocês não vão conseguir fugir de mim na eternidade. Eu vou procurar vocês todos. Eu vou lá na entrada. Diz que a gente vai receber uma pedra com um novo nome, né? E eu vou lá na tabelinha do céu, lá do livro. Qual é o novo nome do Fábio aí? Aí o anjo vai me falar, e agora eu vou procurar isso.
Vocês não vão se livrar de mim. Não são todos aqueles que faleceram. São aqueles que faleceram em Cristo. São os salvos. Nós reencontraremos. Na ressurreição, além disso, se nós estivermos vivos e não tivermos morrido, nós seremos transformados em um corpo de glória que não perece, completamente livre do pecado, completamente livre das dores, completamente livre das lágrimas, das tristezas, completamente livre da morte. Olha que boa nova, queridos. Gente, aqueles que creem na obra de Jesus Cristo. Quem aqui está sentindo dor? Bursite, tendinite, dores nas pernas, dores nas costas, dores no corpo inteiro. Gente, essa passagem está dizendo que nós seremos transformados. E nada disso vai nos afligir mais. E aí o texto de 1 Coríntios 15, 55 diz que na glorificação se cumprirá a palavra: a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque Deus é mais forte que a morte. Queridos, eu estou falando das boas novas que tem nesse texto. Mas tem uma aqui que ela é insuperável. A gente pode ficar aqui a manhã toda falando das boas novas, das boas notícias a respeito do futuro com Cristo e da ressurreição, da esperança do Evangelho. Mas nada pode superar o fato de que aqueles que creem na obra de Jesus Cristo estarão com o Senhor para sempre. Isso é sem dúvida o mais importante. E muitas vezes a gente fica naquelas discussões escatológicas, e assim, não são inválidas, é saudável, dependendo do limite que você tiver em relação a isso. Mas entende que o mais importante de tudo é que nós estaremos com Cristo para sempre. E aí eu falo para você, se essas verdades que eu estou falando aqui não consolarem você, não tem nada que pode te consolar. Se essas verdades não trouxerem alegria para o meu coração, não existe absolutamente nada que possa me trazer alegria. A ressurreição de Cristo é o fundamento dessa esperança. Se nós cremos que Ele ressuscitou, nós podemos ter certeza de que nós ressuscitaremos no último dia. Aqueles que creem na obra de Cristo. Antes de encerrar, eu quero ler para vocês uma frase de Jonathan Edwards. Para você que está sofrendo, olha só, a terra é o único inferno que os cristãos terão de suportar, e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. O máximo que os descrentes vão conhecer de céu é esta terra, e o máximo que os salvos vão conhecer de inferno é essa terra. Então, eu quero te encorajar, querido. Persevera. Continua. Não para, não desiste. Vai à frente, adiante. Marcha até Cristo voltar. Não para. Porque as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada. E aí eu vou para a última aplicação, que eu não preciso nem desenvolvê-la.
A última é a mesma que Paulo fez nesse texto. Qual que era a primeira? Não nos desesperemos como os que não têm esperança. Segunda, sejamos consolados pela esperança da ressurreição. E última, consolemos uns aos outros com essas palavras. Você já percebeu que quando alguém está enlutado, é o momento mais difícil de a gente falar com a pessoa? Se você, como eu, quando alguém está sofrendo pela perda de um ente querido, não sabe o que dizer, Paulo está levantando a bola aqui, ó. Consolemos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, se o irmão na fé aqui perdeu um familiar, não diga assim, eu não sei o que dizer. Abre em 1 Tessalonicenses 4 e leia essas coisas para ele. Que o cristão, ele tem esperança, tanto diante dos problemas da vida, quanto diante da morte. Eu quero encerrar, amados, esse sermão lendo a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que é a seguinte pergunta: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. E a base está em Romanos 14, 7 e 8, diz: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor.